Boa Boa noite. Olá. Olá, boa noite. Aí, Os dois primeiros a chegar hoje. Isso é normal, né, professor? Pô, tá cortando tua fala, Christian. A minha Agora melhorou? melhorou? Aham. Não, o Eduardo, seus primeiros, né? Pois é. Vou esperar um pouquinho ver se aparece alguém. Se hoje que nem tem jogo, já tem só dois, imagina amanhã. Mas, né, professor? Hã? É o Grêmio, né? Ó, amanhã tem, acho que o Inter é às 7 e o Grêmio é 9h15. É, aí, ó. Para os gremistas não tem problema, porque a aula acaba antes, mas os colorados. Ah, eu sou minha, tem que secar o Inter, né? Boa noite, Claro, a Lucas. mulher colorada, ela senta do lado aqui. O Lucas entrou, mas tá sem áudio. Tá só com um vídeo.
Bom, pessoal, só temos 4 alunos por enquanto, mas eu vou começando. Já esperei os 10 minutos de praxe. Então, boa noite para quem eu ainda não dei boa noite. Boa noite, mano. Hoje a gente dá continuidade na questão dos instrumentos de medição. Então, ontem nós falamos sobre a questão da medição da potência ativa, né? Sobre o vatímetro, o método de 2 vatímetros, 3 vatímetros, como fazer essa medição de potência. E hoje a gente vai estar falando sobre a questão da medição de potência reativa, tá? Então, sobre o varímetro, que é o instrumento utilizado para realizar a medição de potência reativa, mas também tem outra maneira de realizar essa medição, a gente vai falar sobre. Vai falar sobre a questão do fator de potência, não só como medir, mas o porquê de fazer essa medição, né? E falar sobre o fasímetro, então, que é o instrumento que faz a medição do fator de potência, tá? Basicamente é isso que a gente vai estar vendo na aula de hoje. Tem 2 vídeos no final para exemplificar um pouco de como fazer a medição de potência e de fator de potência, tá? Então, falando da potência reativa, né, depois eu vou mostrar o triângulo da relação das 3 potências, mas falando especificamente da potência reativa, é a potência que é usada para criar e para manter os campos eletromagnéticos das cargas, tá? Então, ela não realiza trabalho em si, diferente da potência que nós vimos ontem, ou seja, ela não é responsável diretamente por ligar os eletroeletrônicos, os equipamentos elétricos, mas ela tem a ideia e o funcionamento dela baseado entre o gerador de energia e a carga em si. Então, ela é fundamental para o funcionamento, por exemplo, dos motores, que é algo muito comum nas empresas. Por quê? Porque ela cria e ela mantém um campo eletromagnético quando esse instrumento ele começa a trabalhar neles. Então, através desse campo eletromagnético que esses instrumentos eles se mantêm em funcionamento. Então, quando a gente fala da potência ativa, a gente fala que ela sempre é consumida, tá? Então, quando tem trabalho, a gente consome a potência ativa. Já a reativa, além de não produzir o trabalho, como eu tinha dito, ela vai circular entre a carga e a fonte e ela ocupa, tá, um espaço que poderia estar sendo ocupado por um volume maior de energia ativa, tá? Então, quanto maior for essa potência reativa que a gente tem, menos potência ativa a gente vai ter. A gente poderia ter um número muito maior de potência ativa se nós não tivéssemos a potência reativa, tá? E a gente tem, além disso, uma outra potência no sistema, que é a potência aparente, que relaciona, então, essas 2 potências, né, como eu vou falar depois no triângulo. Então, ela relaciona a potência ativa com a potência reativa, né? E ela também serve para definir o fator de potência. Então, o fator de potência é a razão entre a potência ativa e a aparente e indica a eficiência no uso de energia. O que é isso? Quando a gente tem um alto fator de potência, então, a gente vai ter uma eficiência alta. E quando a gente tiver um baixo, a gente vai ter uma baixa eficiência energética. Ou seja, quanto mais próximo de 1
nós tivermos, maior vai ser a nossa eficiência. Quanto mais afastado de 1, mais baixa a nossa eficiência. Por isso que geralmente se faz correção de fator de potência para 0,93, que é um valor considerável, aceitável para aqueles sistemas que têm essa potência reativa, não tem o que ser feito, mas mesmo assim consegue-se ter uma eficiência suficiente. Valores muito abaixo disso, tem instrumentos que têm fator de potência de 0,6, 0,7, vai estar consumindo muita potência reativa, e aí vai gerar não só menos energia ativa no nosso sistema, mas também gera custo, né? Porque, como eu falei, essa potência, ela é cobrada pela concessionária. Então, um baixo fator de potência, o que ele pode provocar, tá? Tensões variadas, que pode provocar queima dos motores, tá? Então, o fator de potência ele influi nisso. A perda de energia e aumento de consumo. Redução considerável do aproveitamento total de transformadores e aquecimento de condutores e diminuição da vida útil das instalações transmissoras de energia. Então, um baixo fator de potência, ele afeta não só os instrumentos e os equipamentos em si, mas também a rede como um todo da empresa e também da concessionária que está provendo a energia. E aí a gente tem o varímetro, tá? Que é o instrumento utilizado para a medição dessa potência reativa. Então, o nosso Q, né? Ele é semelhante ao vatímetro, tá? A ideia dele é basicamente a mesma do vatímetro que a gente viu ontem, só que incorporado a ele nós temos aparelhos indutores e capacitores ligados à resistência ôhmica para gerar essa defasagem, tá? Entre a tensão e a corrente. A unidade dessa potência e desse instrumento é o VAR, então o volt ampere reativo, e ele tem essa diferença do vatímetro justamente porque a potência reativa ela trabalha aliada ao fator de potência. Então a gente tem essa defasagem entre as cargas que precisa tá ali no nosso instrumento para a gente conseguir estar fazendo essa medição. Então, é isso que difere ele do vatímetro. Existem varímetros para diferentes tipos de aplicações, tá? Em sistemas de grande potência, geralmente se usa o que a gente chama de megavarímetro, tá? Que aí ele consegue medir na escala e na ordem do mega e não só de quilo, por exemplo. Diversos sistemas possuem esse instrumento e eles são importantes no sentido do gerenciamento da energia, principalmente nas indústrias consumidoras. Por quê? Porque principalmente nessas indústrias que a gente necessita estar fazendo essa medição e necessita estar fazendo esse acompanhamento do fator de potência e corrigindo esse fator de potência para diminuir o consumo dessa potência reativa. Mas para saber se esse consumo está alto, está baixo, a gente precisa estar fazendo essa medição e esse acompanhamento. Então, como essa potência reativa ela não faz nenhum trabalho, as concessionárias elas tendem a penalizar o consumo desse tipo de energia, porque na verdade ela só gera um gasto maior e uma perda de energia ativa. Tá? Então, por isso que é necessário então saber o fator de potência e corrigir ele quando ele estiver no valor baixo, distante do 1, como eu falei. Porque um baixo fator de potência gera um consumo excessivo de potência reativa. E para fazer a medição do fator de potência, a gente usa o fasímetro. Tá? É o instrumento responsável por fazer essa medição.
Aqui só um exemplo de varímetro e de um fazímetro, né? Ele tem o cosseno φ. Então, para vocês terem uma ideia desses instrumentos. Então, como que é essa medição desse fator de potência? Tá? Como eu disse, ela é a defasagem entre a potência ativa e a aparente, e ela sempre surge no nosso sistema quando esse sistema é composto por cargas indutivas e cargas capacitivas. Aqueles sistemas que só possuem cargas resistivas, eles não têm essa questão da potência reativa, tá? Mas no momento em que um sistema ele conta com esses outros tipos de carga, ele passa a ter esse tipo de fator de potência, tá? E aí, falando do fazímetro monofásico, tá? Que é um tipo de instrumento para medição desse fator de potência, a gente tem, então, um conjunto de bobinas fixas e um sistema móvel, como a maioria dos instrumentos que a gente viu, constituído por duas bobinas cruzadas. Nós vimos também a questão do instrumento de bobinas cruzadas, cujos eixos geométricos têm um ângulo de 90 graus e que podem girar livremente ao redor de seu eixo transversal, possuindo um ponteiro como indicador. Então, essa parte móvel, ela gira e vai fazer a movimentação do ponteiro, como a maioria dos instrumentos analógicos. Quando a gente fala da bobina fixa, a gente falou isso em todos os instrumentos eletrodinâmicos, ela indica a bobina de corrente, né? E ela é conectada em série com a carga. Já as bobinas móveis, que são as voltmétricas que a gente fala, que medem o potencial, medem a tensão, elas são conectadas uma em série com o resistor e a outra em série com o indutor, tá? Por que isso? Porque essa ligação dessas bobinas, uma em série com o resistor, uma em série com o indutor, é que vai nos dar a defasagem que o nosso sistema ele vai estar tendo. Tá? Então, a gente precisa que o instrumento conte com isso para que a gente consiga estar medindo essa defasagem. Quando a gente, então, de forma teórica, né, a gente tem a corrente que circula pela primeira bobina, depois eu vou mostrar a imagem, em fase com a tensão de linha, estando a que circula na bobina 2 defasada de 90 graus. Por quê? Porque ela tem essa ligação com o indutor que eu falei antes. Então, a gente vai ter uma em fase com a tensão e a outra defasada de 90 graus por causa do indutor. Quando a corrente de linha que vai circular através das bobinas fixas estiver em fase com a tensão, as correntes de um e da bobina fixa encontram-se em fase, e o par motor surge entre elas tende a normal. Fazímetros são construídos de forma que o lado direito indica atraso, pois são referentes à carga indutiva, e o lado esquerdo indica adiantado, pois se referem a cargas capacitivas. Então, ele vai ter a opção de ir para um lado e ir para o outro, e aí essa ida para o lado direito ou para o lado esquerdo é o que vai indicar quando ele está atrasado ou quando ele está adiantado, ou seja, se tem predominância de carga indutiva ou se tem predominância de carga capacitiva. Aqui só para exemplificar, então, a gente tem as duas bobinas móveis, uma em série com indutor, outra em série com resistor, e as duas bobinas fixas, e aí a movimentação dessas bobinas móveis é que vai girar o ponteiro que está preso a elas. Só que o fazímetro, tá? Ele é um instrumento muito caro, tá? E quando a gente fala de um sistema trifásico, precisa de um fazímetro trifásico,
a gente está falando de um instrumento muito mais específico e, consequentemente, muito mais caro. Então, não é sempre que a gente consegue ter acesso a esse instrumento. Mas, mesmo não tendo acesso a ele, a gente precisa estar fazendo, na maioria das vezes, a medição do fator de potência. Então, é preciso fazer isso de alguma outra maneira para poder estar indicando isso. Então, a maneira que a gente consegue fazer essa medição do fator de potência sem usar o fazímetro é conectando alguns instrumentos de corrente alternada e fazendo essa leitura indireta do fator de potência. Tá? Então, por quê? Porque o fator de potência ele depende basicamente de 3 informações, da tensão, corrente e de potência. E então, através da medida dessas grandezas, a gente consegue chegar no valor do fator de potência. Se a gente precisa medir corrente, tensão e potência, a gente pode fazer a utilização de 3 instrumentos responsáveis por fazer essas medições, como, por exemplo, voltímetro, amperímetro e watímetro. Aqui, para relacionar as potências e mostrar como que a gente vai calcular esse cosseno, então, a gente tem, vocês já devem ter visto esse triângulo das potências que a gente chama, e a potência ativa é essa potência aqui de baixo, a potência que nós vimos ontem. A reativa que nós estamos vendo é essa potência em pé aqui, que ela pode chegar a zero, ou seja, não teria fator de potência, e quanto maior for essa potência reativa, menor é o meu fator de potência. E aí não é isso que eu desejo, né? Quero que esse fator de potência ele chegue a 1, ou seja, eu tenha uma potência aparente igual à minha potência ativa. Tá? Essa é a minha ideia, ou seja, eu teria um sistema completamente resistivo, sem influência de indutores e capacitores. Mas no meio industrial isso é impossível, a gente sempre vai ter a potência reativa. O que a gente tem que buscar, então, é reduzir o máximo que a gente puder dela. E aí a gente sabe, então, por exemplo, que a gente precisa calcular considerando, então, potência ativa e potência aparente. A gente obtém o fator de potência. Só que essas potências, elas são calculadas de acordo com tensão e corrente, tá? E a potência ativa ainda pode ser calculada diretamente pelo watímetro, como vimos ontem. Então, se a gente considerar o watímetro para medição de potência ativa, a gente pode fazer a combinação de um voltímetro e de um amperímetro para a obtenção da potência aparente. Por quê? Porque a gente sabe que a potência aparente, que recebe o nome de S, ela é igual ao produto dessas duas grandezas. Tá? Então, com a combinação de um voltímetro e de um amperímetro, eu obtenho a potência aparente, e a potência ativa eu obtenho diretamente com o meu watímetro. Combinando esses 3 instrumentos, então, eu consigo medir indiretamente o fator de potência. Eu só teria que pegar a informação desses 3 e calcular o meu fator de potência. O que acontece? A gente tem instrumentos que eu vou mostrar no vídeo daqui a pouco, que eles fazem tudo isso. Tá? Então, ele tem essa combinação, a gente consegue obter valor de potência ativa, de potência reativa, de fator de potência, tudo no mesmo instrumento. Por quê? Porque tudo isso está sendo feito, podemos dizer, internamente a ele. Ele tem as características de medir todas essas grandezas. E aí fica muito mais fácil e muito mais barato, porque aí eu vou ter um instrumento que eu meço as diferentes potências, meço o fator de potência e não tenho que estar tendo um instrumento específico para cada
para cada uma dos itens, né? Então, só deixa eu alterar aqui para apresentar para vocês o vídeo. Se a nossa carga tem caráter capacitivo ou indutivo, sabemos que vai aparecer uma defasagem entre corrente e tensão, e aí temos que ter em mente os conceitos de potência aparente, potência ativa e potência reativa. Como é que o nosso vatímetro pode nos ajudar com isso? Então temos aqui como exemplo uma carga indutiva, né, que é o motor, já está ligado. E vamos colocar aqui o vatímetro alicate para medir as potências aqui no motor. Então, vamos conectar aqui a mesma tensão que alimenta o motor, para ler a tensão. E vamos colocar aqui um instrumento para ler a potência, 3 bal 1. E aqui vamos abraçar o fio para ler a corrente. Então o instrumento consegue medir corrente e tensão e, de alguma forma, a defasagem entre os dois. E já informa para nós aqui, 42.2, está vendo aqui embaixo? W, watt. Então essa é a potência ativa. Se eu apertar aqui o select, ele vai indicar agora 84.1 volt ampere. Essa é a potência aparente. Se eu apertar o select de novo, ele vai indicar para nós aqui, ó, 72.7 VAR, volt ampere reativo. Essa é a potência reativa. Além disso, ele informa para a gente aqui embaixo, ó, 0,49 FP. Esse é o fator de potência, é o cosseno do φ, a defasagem entre a corrente e a tensão. Olá pessoal, bem-vindo ao canal da Velocidade. Hoje nós vamos mostrar como medir fator de potência utilizando o alicate vatímetro do INMS, tá? Da Minipa modelo ET4091. Tá? Não sei se consegue dar o foco aí, está aí, ó. Só lembrando que esse tipo de procedimento deve ser feito com todos os EPIs. Eu só peço desculpa por não estar utilizando a luva de raspa aqui, porque é difícil manusear o instrumento, tá? Mas a gente está usando essa luva aqui, tá? Tensão de isolamento de 500 volts, beleza? Então vamos ver. Primeira coisa é ajustar a função da ferramenta, tá? Ainda é complicado mexer com a luva aqui, mas vamos ver aqui. Aí. Colocamos para medir a escala de potência. Começando aqui com essa fase. Lembrando que a garra do instrumento, a garra polimétrica do instrumento fica no barramento e a ponta de prova vai uma ponta de prova no neutro. E nos sistemas onde o neutro é aterrado, evidentemente, nesse jumper, tá? Uma ponta de prova vai aqui no neutro. Lembrando que a tensão de linha aqui da nossa região é de 380 volts e a tensão de fase é 220. E a outra ponta de prova, essa aqui, ponta de prova negativa, ela vai no barramento onde você está medindo a corrente. Tá? Portanto, nós temos ali 25 kW é a potência ativa e o fator de potência é 0,86. Ok, pessoal? 0,86. No dia faz o seguinte, pega a ferramenta e coloca no barramento da outra fase, lembrando
que aonde você estiver medindo corrente, também você deve medir a tensão. Se você fizer o contrário, dá um erro, né? Aí, fator de potência 0,88. Olha só, a gente colocou a ponta de bola em outra fase, ó, o que aconteceu? Deu um valor negativo lá, né? Um valor negativo. Isso dá certo se você estiver medindo na mesma fase. Na mesma fase que você mede a corrente, também tem que medir a tensão. Tá? 26 kW e fator de potência 0,87. Na fase seguinte, fator de potência aqui 0,90, né? Sistema de cargas monofásicas que entra e sai o tempo inteiro, então é normal que isso fique mudando constantemente, já que isso aqui é medição de potência instantânea, né? Beleza, pessoal? Então, uma ferramenta extremamente versátil para medir a qualidade de energia elétrica, né? Uma ferramenta dessa custa aproximadamente R$ 1.200, R$ 1.100 em alguns locais você encontra mais barato, tá? Então, é um alicate vatímetro do IRMS Minipa ET4091. Tá? Então, medindo o fator de potência, além do fator de potência, ele mede também as potências ativas, reativas e aparentes, tá? Tensão eficaz, corrente eficaz, resistência, harmônicos, fator de potência, tá? Dentre outros grandezas. Beleza? Outra coisa, para você fazer a soma, para você saber a potência total desse circuito, basta somar as potências individuais medidas em cada fase e você vai ter a potência, tá, ativa total. Só que essa potência ativa não é a mesma coisa de potência aparente, que é aquela potência que é realmente absorvida pela rede elétrica, né? Então, para medir potência aparente, o procedimento é outro. Você tem que apertar esse botãozinho aqui, ó. Agora sim, potência aparente. Tá? A potência aparente desse cara aqui agora é 26,30 kVA. Tá? É um fator de potência de 0,89. Né? Vamos ver qual é a potência ativa aqui. Aperta de novo lá, vai selecionando. Você, como é que agora? Ah, você voltou. Na real, esse vídeo aqui tá ruim, seu João, olha. Essa diferença. Mas o bagulho é alto, entre as cara. potências O cara tá explicando ali, pelo menos assim, justamente a ó. potência reativa. Aqui colocando. Se não me engano, a potência ativa, que ativa, o bagulho de aumentação, fica com aparelho. Tem vários aparelhos que a gente nem conhece, né? Vamos ver se o instrumento nos dá uma pista sobre isso também. Vamos ver aqui. Um capacitor de aproximadamente 13 kVAr, né? Isso faria com que o fator fosse corrigido a 100%, né? Como a gente não deseja que seja corrigido para 100%, mas está próximo disso, tá? 95%, né? Então, o fator de potência desejável aqui é entre 92 e 95. A gente diminui um pouco aí esse capacitor, talvez aí um de 10 kVAr, tá? Resumindo isso por fase, tá? Não é, isso é a potência por fase, ok, pessoal? Fica aí então a dica, medindo fator de potência com o alicate vatímetro True IRMS Minipa ET4091. Então, eu trouxe o exemplo de um instrumento que ele tem o nome de alicate vatímetro, né? Mas ele consegue fazer a medição de várias informações, dentre elas as 3 potências, tá? Então, ele faz justamente o que eu falei, então é uma combinação da medição de tensão e da medição de corrente para a obtenção das informações das outras
potências e também do fator de potência. Por isso, a gente sempre tem que estar fazendo a medição tanto de tensão quanto de corrente no mesmo local, para que a gente consiga ter essa combinação de informação e, consequentemente, tenha os valores desejados. Tá? Então, só um exemplo de utilização desse instrumento que engloba o que a gente viu ontem e também a questão da potência reativa e do fator de potência que a gente está vendo. Em relação ao fazímetro em específico, eu não trouxe vídeo ainda, até porque eu vou falar sobre o sequencímetro e eles são bem similares e consegue dar o retorno dessas informações. Então, eu vou apresentar os vídeos na aula em que eu vou falar desse outro instrumento. Aqui eu achei interessante só trazer esse porque, pelo que eu vi, é um instrumento bastante utilizado nesse âmbito e que não teria necessidade de eu ter um medidor específico para medir um varímetro, um fazímetro, um vatímetro, se eu posso ter tudo isso num só instrumento. Tá? Não sei se alguém tem familiaridade com esse instrumento, já utilizou, mas ele atende a todas essas necessidades. Aceitando o Francisco aqui. Boa noite. Boa noite. Tá? Então, em relação, o Francisco está chegando agora, em relação ao conteúdo de medição de fator de potência e de potência reativa, era isso, tá? A gente vai ver a partir nas duas próximas aulas, no caso quarta e quinta, a gente vai ver a questão de transformadores de corrente, transformadores de potencial, alguns outros tipos eu vou apresentar para vocês, mas vou focar mais nesses dois, nos TCs e nos TPs, que a gente até já falou em algumas aulas, já teve o exemplo ontem que fazia uso de um TC, mas a gente vai abordar mais específico sobre esses componentes, tá? Então, o mesmo procedimento de sempre, vou fazer a chamada aqui para quem já sei que tem gente fazendo as questões. Quem quiser fica dispensado e quem quiser ficar para resolver os exercícios, fique à vontade. Já estou colocando eles aqui. Então, a gente vai resolver esses 3 exercícios, o 7, o 8 e o 9, na aula de hoje. E quem quiser já ir me mandando, eu já vou retornando. Tá? Então, a chamada Christian. Eu. Giovanni. Eduardo. Eu presente aqui. Everton. Francisco. Não. Isaac. Aqui. Lucas Paiva. Aqui. Lucas Guimarães. Luiz. Aqui. Marcelo. Aqui. Nicolas. Rogério. E Vinícius.
Então, a chamada feita, estou à disposição se alguém precisar de alguma coisa. Professora, eu vou abandonar cedo. Faz o quê? Vou abandonar a aula mais cedo. Posso ou não? Ué, eu fiz a chamada, tu sabe? Ontem ficou eu em aula. É. Ficou eu e tu. Não, vou sair, tá? Hã? Ontem ficou eu e tu. Fala. Não, que ontem ficou só eu e tu. Aham. Não, Fica eu à vou sair mais vontade. cedo hoje. Vou fazer um arroz com ovo frito pra mulher aqui hoje. Deitar mais cedo. Boa noite. Boa noite. Todos os oitavos são tudo a mesma coisa, tudo. Quer? Todos os oitavos. Sim. Então, você pode Professor, bem na hora que caiu a conexão, peço desculpas, viu? Sem problemas. Ô, professora, Diga. até quando tem que entregar essa lista que a senhora vai passar agora? Tá passando, no caso? Essa lista tem que entregar até o dia 19, Até o dia 19? até sábado. Tá. Valeu. Se quiser, pode sair da aula, professora, pode? Pode? Tá, valeu. Nossa, ela travou.
Lucas, Marcelo, só estão vocês nesse momento. Se precisarem que mude para alguma outra questão ou mostre alguma coisa, só pedir, tá? Ok, professor. Mas tá tranquilo, tá de boa. Bem, obrigado. Boa noite, professora. Boa noite, Lucas. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Contigo agora, Lucas. Já estou enviando, professor. Tranquilo? Fechou, já enviei. Boa noite, professor. Já te respondo lá então, Lucas. Boa noite, Tá, até veio. amanhã. Obrigado. Até amanhã.